Muito bem, estamos começando o Desperta ICL de hoje. Hoje é sexta-feira, 2 de fevereiro, 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília. Sextou, Pedro Falcão. Hoje é sexta-feira, graças a Deus, como diz Chico Pinheiro, né? O nosso guru aqui do ICL. Aliás, saudade do Chico Pinheiro. Essa semana eu não consegui participar do ICL Notícias segunda edição, porque estava viajando, mas vai dar tudo certo. Viajando a trabalho, Pedro Falcão. Vem coisa por aí, só digo isso. Fiquem ligadas e fiquem ligados que esse ano no ICL o bicho vai pegar. O bicho vai pegar legal. Muito bom dia para todo mundo que já está por aí no nosso chat. Você vai chegando, vai deixando o seu like, vai deixando o seu comentário, vai assinando o canal, vai ativando o sininho, vai fazendo essa coisa toda. Se você ainda não assina nossos canais, estamos ao vivo nos canais do ICL Notícias, também no canal do Leandro Demore, também no canal do Eduardo Moreira. Estamos ao vivo no Twitter, na Twitch, no Instagram e no Facebook e também nos nossos maravilhosos parceiros da nossa rede. Quem quiser nos acompanhar, estamos ao vivo na televisão aberta em São Paulo e Grande São Paulo, a TVT. Também na televisão aberta na Bahia, TV Quirimurê, e também no Bom e Velho Radinho. Muito bom dia para quem nos acompanha pela Rádio Brasil Atual e também pela Rádio Heliópolis, os nossos novos parceiros. Aliás, se você quiser fazer parte da grande rede do ICL para retransmitir os nossos programas, entre em contato conosco, né, Pedro Falcão? Você tem aí uma rádio no interior do Brasil, uma TV comunitária, um canal de televisão, você quer colocar os nossos programas aí, preencher um pouco a sua grade, estamos ao vivo todos os dias das 7 horas da manhã até para depois do meio-dia e depois às 6 horas da tarde até às 7h30 da noite. Então tem programa pra caramba aqui, a transmissão é na faixa, tem custo não. Quer dizer, eu acho que não tem custo, mas não tem custo não, né? A gente fala com o Rafael Donatiello, que é o homem dos negócios do ICL, e aí libera o sinal para vocês poderem transmitir. Então, se você quiser que a sua rádio local transmita nossos programas também, estamos ao vivo todos os dias. Este programa está ao vivo todos os dias, às 7 horas da manhã, das 7 às 8, fazendo o quê, Pedro Falcão? Lendo notícia e também interpretando a notícia, dando um contexto, ajudando a pensar um pouquinho sobre isso, usando a nossa massa encefálica, que é o que nos diferencia, no mais das vezes, das pessoas que não a usam. Então, muito obrigado pela parceria, muito obrigado pela audiência de todo mundo. Vai compartilhando este programa também, aliás, desde a semana passada, passando aí o grosso das férias de janeiro, nós retomamos a nossa audiência mais consolidada. Estamos fazendo todos os dias aqui um programa que é líder de audiência no horário, no YouTube do Brasil. Não há ninguém fazendo programa ao vivo no YouTube que tenha mais audiência do que a gente. Tanto o Desperta quanto os outros programas. Coisa não é mole não. Aqui, na semana a gente bateu, por exemplo, a Jovem Pan todos os dias pela manhã. É um negócio impressionante, não é mesmo? Então é isso, você já está fazendo o seu cafezinho, organizando as coisas, organizando a molecadinha para ir para a escola, acordando ainda de olho fechado na cama, ouvindo o programa. Para quem está ouvindo na reprise também, para quem nos ouve de outros países do mundo, muito boa tarde, muito boa noite, seja lá o horário que você estiver. Hoje é sexta-feira, então fiquemos felizes, né? O Pedro Falcão veio até arrumado, eu acho que o Pedro vai sair do programa hoje e vai pro after. Já tem um after marcado, Pedro Falcão? É isso? Daí, primeiro tem que rolar alguma coisa para ter um after, né? Tem que rolar uma festa antes para ter um after, é verdade. Eu não estou muito familiarizado com o vocabulário jovem, apesar de eu ser um jovem, né, Pedro Falcão? Você não acha que eu sou um jovem? Um jovem fóssil. Um jovem fóssil. Legal. Tá bom, pode ser também. Gente, vamos lá então, temos bastante coisa no programa hoje para falar para vocês, começando com o que a gente já alertou ontem em relação ao julgamento do Sérgio Moro. Ontem demos a notícia que o Sérgio Moro o julgamento em relação à cassação da chapa no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná poderia começar no dia 8, mas como eu já expliquei ontem, seria muito difícil que essa data fosse cumprida porque o TRE do estado lá no Paraná tinha problemas com alguns desembargadores, tinha gente que saiu porque terminou o tempo, os substitutos também saíram porque terminou o tempo, então tem algumas lacunas que precisam ser cumpridas em relação ao preenchimento de vagas, de fato, porque esse julgamento precisa de 7 desembargadores. Então ontem saiu a notícia, mais para o final do dia, estou lendo aqui o site do iclnoticias.com.br, se você não conhece, aqui está ele, iclnoticias.com.br, um site livre de publicidade, ou seja, você entra no site do iclnoticias.com.br e não pega dengue, né, Pedro Falcão? Tem site que você entra e pega dengue na hora, assim. Tem tanto banner, você não sabe mais onde é que tá a notícia, tem que ficar clicando e fecha e abre e trava o celular e abre de novo, é um inferno. Aqui é aquela lindeza, aquela limpeza.
E aí o TRE decidiu adiar o julgamento que pode levar à cassação do Sérgio Moro. O novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Sigurd Roberto Bengtsson. Que nome, hein? Sigurd Roberto Bengtsson. Anunciou que o julgamento que pode levar à cassação do senador Sérgio Moro não será mais realizado no dia 8 de fevereiro. Não há nova data confirmada. A primeira data confirmada, ou pelo menos um prazo mais ou menos estipulado, seria que o Moro seria julgado em março. Isso foi adiantado para 8 de fevereiro, mas dependia do preenchimento dessas vagas e a coisa está um pouco mais lenta. Na verdade, está na mão do Lula. O Lula recebeu uma lista tríplice dos caras que podem julgar o Moro e a expectativa é que talvez hoje o Lula já assine o papelucho e aí essas pessoas possam ocupar seus cargos. De todo modo, não daria tempo para que isso começasse a acontecer no dia 8, porque os novos desembargadores, os recém-chegados, precisam tomar pé da situação. Então, possivelmente isso aqui vai ser empurrado para depois do Carnaval, talvez março. O presidente do tribunal tomou posse ontem no TRE do Paraná, no lugar de Wellington Emanuel Coimbra de Moura. Ontem, Moura anunciou a antecipação do julgamento para 8 de fevereiro. Portanto, trocou o presidente novo chegou lá e falou, não, acho que não vamos fazer isso agora, porque a gente precisa de um tempo maior para as pessoas que estão chegando, inclusive ele próprio. Para acontecer o julgamento de Moro, o colegiado deve estar completo, porém, atualmente a corte está com 3 vagas abertas e uma lista tríplice ainda será apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral. Após validada pelo TSE, a lista será enviada ao Palácio do Planalto para que o presidente Lula possa escolher os futuros nomes do TRE. Pelo que eu vi ontem, o TSE já liberou essa lista e isso está na mão do Lula, está na mesa. É uma questão de fato, assinar. Talvez o Lula também não queira fazer esse movimento tão rapidamente para não acusar de estar aí acelerando as coisas para o Moro, então eventualmente o Lula está deixando isso aí, vai assinar hoje, semana que vem e tal, e aí a coisa vai andar num ritmo um pouco mais, assim, digamos, que não possa ser acusado de estar perseguindo o senhor Sérgio Moro. O Sérgio Moro é alvo de 2 ações de autoria do PL, do Bolsonaro, e da federação formada por PT, PV e PCdoB por abuso de poder econômico. Os partidos afirmam que o ex-juiz obteve vantagem indevida na disputa das eleições de 2022. Em dezembro, o Ministério Público Eleitoral defendeu a cassação do Moro. Se condenado pelo TRE, Sérgio Moro poderá perder o mandato e ficar inelegível por até 8 anos. O senador, contudo, poderá recorrer da decisão no TSE. Portanto, se for condenado, o Moro ainda eventualmente fica no cargo, recorre ao TSE e espera o julgamento do TSE. Se for condenado no TSE, sai, pode recorrer ao STF, mas aí sai imediatamente. Ele e o suplente, o que ensejará uma nova eleição para o Senado do Paraná ainda esse ano. Muito se fala em Michele Bolsonaro, seria um desejo lá de algumas pessoas do PL que a Michele Bolsonaro fosse concorrer. Se concorresse, eu tenho certeza que ganharia com o pé nas costas, porque todo mundo que se identifica como o espectro lá de direita do Paraná não tentaria o embate com a Michele Bolsonaro, porque não tem chance, de fato. Michele Bolsonaro tem aí uma força eleitoral muito grande, não exatamente por ela, mas claro, por conta do Bolsonaro. Mas o que eu ouvi essa semana, aliás, estive em Curitiba aí essa semana, é que perguntei para as pessoas que familiarizadas com a política local, pessoas que acompanham inclusive aquelas pesquisas que os partidos fazem para tentar entender, não aquelas que a gente vê publicadas. Aquelas que a gente viu publicadas é coisa velha, né, gente? Tô falando de pesquisa que partido faz e mantém para consumo interno, para tentar entender como que os nomes estão indo, performando, quem tem mais popularidade, quem tem mais chance e tal. 2 coisas importantes, segundo essas pessoas que tiveram acessos a pesquisas do próprio PL, partido da Michele Bolsonaro. Primeiro, Michele Bolsonaro imbatível, imbatível. No Paraná, se concorresse hoje, não só no Paraná, para o cargo de senadora, dificilmente perderia para alguém. Primeira coisa. Segunda coisa, perguntei, o que quer Michele Bolsonaro, afinal de contas? Será que ela quer ser candidata a senadora pelo Paraná? Resposta, Pedro Falcão. Michele Bolsonaro não quer nada. Essa foi a resposta que eu vi. Não quer nada. Quem quer é o Bolsonaro, é o Valdemar. Ela não quer nada. Ah tá, eu achei que ela queria joias. Joias ela não quer porque ela já tem. Algumas teve que devolver, outras a gente pode imaginar que não devolveu. Mas o papo é esse mesmo. Muita gente no entorno ali do PL lá no Paraná, muito familiarizado com a situação, falou, Michele Bolsonaro não quer nada. A gente não entende o que ela quer.
Até uma pessoa me falou, acho que o que ela quer mesmo é ficar nessa posição que ela está hoje, que é uma posição muito confortável para ela. Ela vai em igreja, faz lá o sermão, fala um monte de coisa, dá umas entrevistas de vez em quando para uns influenciadores ali que apoiam o bolsonarismo, mas ela não está na linha de tiro, não tem cargo, não tem mandato, né? Então, assim, não pode ser alvejada, investigada, ela está ali numa posição confortável, de fato. Então, a frase que eu ouvi essa semana, Michele Bolsonaro não quer nada. Vamos ver como é que a coisa anda. A história é que o Valdemar da Costa Neto também não quer queimar a Michele nessa eleição do Paraná agora. Por quê? O projeto do Valdemar seria uma chapa Tarcísio-Michele para 2026, presidência da República. Se você colocar a Michele no Senado hoje, ela chega em 2026 já mais queimada, porque vai estar nos holofotes o dia inteiro, vai ter jornalista no pé, vai ter gente olhando, perguntando, vai estar lá na tribuna, vai fazer discurso, vai ser contrastada. Então, o lugar mais confortável para a Michele hoje é o lugar que ela ocupa, que é nowhere, né? Lugar nenhum. Não é mesmo, Pedrinho? É um lugar nenhum. Vai lá, dá uma palestra numa igreja, fala os troços dela lá e pronto. Então, incógnita sobre o que vai acontecer. Muita gente lá fala também que pode ter um nome indicado pelo Deltan Dallagnol, já que o Deltan não pode mais concorrer, está inelegível também, mas pode indicar um nome e pode fazer um apoio. O Deltan ainda tem muito apoio no Paraná eleitoral, inclusive, com capacidade sim de fazer um candidato. Então, a princípio a coisa deve ficar meio que pela direita, extrema direita ali no Paraná. Se o Sérgio Moro perder a vaga, pode ter uma eleição. Pouca gente acredita nos velhos nomes lá do Paraná, Requião, Álvaro Dias, não se imagina que essas pessoas tenham ainda força eleitoral para conseguir assumir essa candidatura e vencer a eleição. Então, a ver o que acontece, não se descarta um nome, um outsider, uma pessoa fora dos holofotes hoje que simplesmente seja lá batizado pelo Bolsonaro e pelo Deltan, ou talvez até pelo próprio Moro, e essa pessoa pode sim conseguir subir rapidamente nas pesquisas e eventualmente ganhar uma eleição. Vamos lembrar que no estado vizinho ali em Santa Catarina, quem ganhou a vaga de senador foi o Jorge Saiff, que é um senhor ninguém. Ninguém sabe quem é Jorge Saiff. Mas foi lá, o velho da van patrocinou a campanha, botou um monte de dinheiro em cima, era ministro da pesca do Bolsonaro, foi lá, foi ungido pelo bolsonarismo, fez uma votação impressionante, virou senador da República, o senhor Jorge Saiff. Então pode acontecer a mesma coisa no Paraná. Veremos o que acontece. Matéria publicada hoje lá no jornal O Globo. De ex-advogado de Deltan, a conselheira nomeada por Moro, veja quem pode compor o tribunal que julgará o senador. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou nesta quinta-feira, portanto, o que eu acabei de falar, né? A lista já foi aprovada pelo TSE, está na mesa do Lula. A lista tríplice que irá compor a formação do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, responsável por apreciar a ação que, em caso de condenação, pode culminar com a cassação do Moro. Fazem parte da relação José Rodrigo Sadi, Roberto Auríquio Júnior e Graciane Aparecida do Vale Lemos, todos com passagens anteriores como magistrados substitutos nesta mesma corte. Caberá ao presidente Lula escolher um dos 3 nomes. A expectativa é que isso ocorra nos próximos dias, ainda antes do carnaval. De acordo com a legislação, processos como o do Moro só podem ir a julgamento com a composição completa do colegiado. Como eu falei antes aqui, 7 desembargadores. Como advogado, José Rodrigo Sadi já defendeu o ex-deputado Deltan Dallagnol, procurador durante a Operação da Lava Jato, da qual Moro foi juiz e parceiro, confidente e chefe da operação, como mostraram as mensagens da Vaza Jato. Deltan, que teve um mandato parlamentar cassado recentemente pelo mesmo tribunal, em decisão referendada pelo TSE, comandava a força-tarefa. Como membro substituto do Tribunal Regional Paranaense, Sadi chegou a se declarar impedido de avaliar ações relativas ao seu ex-cliente, o Deltan. Quando Sadi assumiu a função no TRE, em janeiro de 2022, um pequeno currículo divulgado pela corte informou que ele era sócio de um tradicional escritório de advocacia, onde é responsável pelo setor contencioso estratégico. Ele também é pós-graduado, blá blá blá. Roberto Auríquio Júnior integrou o TRE como membro substituto no mesmo período que José Sadi. Ao longo desses 2 anos, ele também se deparou a ações que envolveram Deltan Dallagnol. Em setembro de 22, por exemplo, há 2 semanas das eleições, o então candidato a deputado federal comemorou nas redes sociais uma decisão de Auríquio que determinava que sites de esquerda deixassem de veicular que a postulação de Deltan teria sido indeferida. O currículo de Auríquio, divulgado pelo Tribunal Paranaense no início de novembro,
também detalhou aí a carreira do senhor jurista. Já Graciane Aparecida do Vale Lemos atuou como magistrada substituta no TRE do Paraná em ciclos anteriores, tendo tomado posse em 2017. 2 anos depois, ela passou a integrar o Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. A publicação do Diário Oficial, que oficializou a nomeação de Vale Lemos para o órgão em 19, é assinada pelo próprio Sérgio Moro, que à época era ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro. Posteriormente, ela foi reconduzida 2 vezes ao posto que permanece ocupando na gestão petista. Então, esses são os 3 nomes aí. Um deles, claramente, vai ter que se declarar impedido porque trabalhou com o Deltan. Não tem como. Veremos o que vai acontecer nos próximos tempos para tentar entender também qual dos 3 vai ocupar a vaga que está aberta hoje. E aqui, como eu falei para vocês antes, TSE aprova a lista tríplice de juízes para a corte que julgará Moro. O nome será escolhido por Lula. O plenário homologou na quinta-feira a lista tríplice com os nomes dos 3 advogados indicados para uma vaga no TRE. A lista com os nomes dos advogados agora segue para análise do presidente da República, conforme previsto pela Constituição Federal. Não há prazo legal para Lula definir o nome, mas a expectativa dos partidos que encabeçam a ação eleitoral contra Moro é que a escolha seja feita até a semana que vem. Talvez até hoje, vamos ver o que acontece. Vamos lá para a Folha de São Paulo. Lula, Pacheco, Barroso e Moraes retiram juntos as grades do STF em gesto após o 8 de janeiro. O presidente Lula, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, e o presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, notória a ausência do senhor Arthur Lira, que mais uma vez prova que não é um democrata, não está nem aí para democracia, está só fazendo o seu próprio jogo de interesses lá na Câmara. Retiraram simbolicamente nesta quinta-feira as grades em frente ao tribunal e que haviam sido colocadas após os ataques golpistas do 8 de janeiro. Está aqui a foto, uma foto bem simbólica mesmo. O Lula e o Barroso fazendo uma força para tirar aquilo ali, o Pedro Falcão. Tá precisando de uma academia, hein, doutor? Olha ali, ó. Não é tão pesado assim, né? E tá ali o Xandão ajudando também, o Lula ajudando, os dois ali. Será que é tão pesado assim esse negócio, Pedro Falcão? Eu vou indicar o meu personal pro Barroso. O Barroso vai estar bombado em 3 meses. Saiba como bombar Barroso em 3 meses. Mas ele vai botar no suco ou não? É, tem que tomar um suquinho, né? Tem que dar, né? Tem que tomar a creatina, né? Não pode ser a do Cariani, porque a do Cariani pode estar batizada. Eu tomava a creatina do Cariani, sabia? É, sem saber, né? Comprei lá a creatina. Eu vi que a creatina me dava um negócio assim, sabe? Ficava com os olhos A pessoa ficava assim, não sei o que tinha na creatina. Era muito bom. Tomava e ia treinar aqui, ó. Mas já resolvi, já mudei de marca, Pedro Falcão. Já mudei de marca. A gente toma esses troços, não sabe nem o que tá tomando, né? Porque é um pozinho branco ali, você confia, fecha o olho e vai, né? Quando vê farinha de trigo. É isso. Então tá aqui a foto simbólica da retirada das grades. Essa retirada já tinha sido anunciada no evento em comemoração, né, ao Dia da República inabalada, no 8 de janeiro. Se não me engano, até o próprio Barroso ou Alexandre de Moraes tinham dito que tirariam as grades. Esse aqui deve ter sido um dos últimos também eventos públicos políticos enquanto ministro da Justiça do Flávio Dino. Tá aqui o Flávio Dino participando desse ato também, e lá no fundo aqui, ó, está Paulo Gonet, procurador-geral da República, que também compareceu. Ou seja, a única pessoa que não foi o Lira. O presidente da Câmara dos Deputados não participa desse tipo de coisa. Não participa. O cara se nega. O cara não participa do evento sobre a democracia, do 8 de janeiro, não vai lá tirar as grades do Supremo. Isso aqui é um ato simbólico. Isso aqui, essa foto aqui vai entrar nos livros de história. Literalmente, hoje em dia todo evento é histórico, né? Qualquer coisa, a pessoa fala, evento histórico, esse aqui é histórico, de fato. Um ano depois do 8 de janeiro, os caras indo lá tirar as grades. Quem passa por Brasília ali vê, né? O Supremo O Supremo era o único edifício ainda que estava com grades. O Palácio do Planalto já estava liberado. E agora, tirando as grades aqui, tá todo mundo menos o Lira. Até assim, ó, tá bem que bom que não vai o Lira, porque a gente não precisa ver a cara dele aqui. Tá tudo certo. Vamos lá então para o G1. Alexandre de Moraes vota para condenar mais 12 réus dos atos golpistas do 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal votou nessa sexta-feira, voto plenário eletrônico que chama, né? Então, abre a votação na meia-noite, é assim que funciona, fica aberto por um determinado tempo
E aí o ministro relator vai lá e vota e os outros ministros podem votar depois também. Então agora sabemos que Xandão estava trabalhando de madrugada. Para condenar mais 12 réus pelos atos golpistas do 8 de janeiro. Relator do caso, Moraes propôs penas de 12 a 17 anos de prisão para os réus. As denúncias oferecidas pela PGR são julgadas de forma individual no plenário virtual do Supremo. Os ministros podem inserir seus votos no sistema eletrônico, nesse caso até o dia 9 de fevereiro. As defesas pediram ao STF que rejeite as acusações da PGR e absolva os réus por falta de provas. Os réus foram denunciados pela PGR pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. A maioria dos ministros entendeu que houve uma clara intenção por parte de uma multidão de tomada ilícita de poder com o uso de meios violentos para derrubar um governo democraticamente eleito. A maioria da corte também afirmou que os ataques configuraram o chamado crime de multidão, quando um grupo comete uma série de crimes, sendo que um influencia a conduta do outro num efeito manada. Com isso, todos precisam responder pelos resultados dos crimes. O STF já condenou 30 acusados pela PGR, com penas que vão de 3 a 17 anos. A maioria foi condenada por 5 crimes, como golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação armada. Além dos 12 réus que começaram a ser julgados na sexta-feira, que foi a abertura do ano do Judiciário, o Supremo julga até segunda-feira mais 29 denunciados pela PGR por participação nos atos golpistas. E aqui está o nome dos 12 réus. Lembrando que, por enquanto, essas aqui são as pessoas que participaram do quebra-quebra lá no dia 8. Estamos falando das pessoas que materialmente foram lá cometer os crimes porque são as mais fáceis de condenar. Por quê? Por quê? Primeiro, porque tá tudo filmado. Segundo, porque tá tudo explícito. As pessoas dizendo por que estavam indo para lá, pedindo intervenção, as que estavam acampadas no QG do golpe na frente do exército em Brasília. Então, assim, há uma profusão de provas. Num segundo momento, a Polícia Federal, através da Operação Lesa Pátria, está indo atrás dos financiadores e dos incitadores disso que aconteceu no 8 de janeiro. Possivelmente nos próximos meses veremos essas pessoas também, alguns deles muito ricos, e aí a gente vai ver a diferença entre duas coisas, que eu estou muito curioso para ver. Primeiro, o tamanho das penas. Eu já falei algumas vezes aqui, eu acho que tem algumas penas aqui que são meio exageradas, tá? Minha opinião. Não estou sozinho nessa, aliás. Se você dá 17 anos para o cara que for lá quebrar Brasília, tudo bem, foi pedir golpe de Estado, está enquadrado nos crimes de maneira correta, com isso tudo eu concordo. Agora, você vai dar quanto pro bilionário que apareceu na semana passada, do setor de transportes, que financiou pessoas para irem a Brasília? Que é um dos autores intelectuais e financiadores. Vai dar quanto? Vai dar 30? Eu duvido, tá? Eu duvido. E outra, eu quero ver o tempo que essas pessoas que têm dinheiro vão conseguir empurrar esse processo. Porque esses aqui foram condenados rapidinho. Muitos deles não têm advogado, muitos deles não constituem advogado, muitos não constituem advogado de propósito. É uma coisa que quem está cobrindo isso já sabe também, porque vários advogados entraram em contato com esses réus para fazer advocacia pro bono. Eu sei de no mínimo 2 advogados, uma advogada e um advogado, que entraram em contato com vários réus do 8 de janeiro, que estão presos, inclusive, para trabalhar de graça para eles. Afinal de contas, é o que um advogado faz, defende as pessoas, mesmo as que cometeram crime. Faz uma defesa técnica para, no mínimo, tentar reduzir a pena. Isso é o trabalho do advogado. Não há criminalização nenhuma nisso, pelo contrário. Direito amplo e pleno de defesa, para todo mundo, para todos. E algumas pessoas disseram para esses advogados e para essa advogada que já tinham advogados constituídos e quando eles foram pesquisar, na verdade, quem estava defendendo era a defensoria. Ou seja, não é um advogado propriamente constituído, é o que dá para fazer ali com a defensoria, que está assoberbada com esse caso também. Então, muita gente escolheu não se defender direito para pagar de mártir. Tem também, tá, pessoal? Tem muita gente que manteve a pompa, se mantém falando as coisas que falou, que levou essas pessoas à prisão, inclusive, e que propositalmente deixou a coisa rolar mais ou menos para ser condenado mesmo. Aí vai puxar uns aninhos de cadeia, vai pagar de mártir, vai sair de lá, e eu não duvido que daqui a 4, 5, 6 anos tá lá fazendo a mesma coisa.
Não duvido. Porque já vai estar solto, pegou ali 12 anos, vai cumprir 3. Né? Vai ficar ali um tempinho, depois sai, fica com uma tornozeleira ou semiaberto. Então tem vários casos e casos. Agora eu tô realmente muito curioso para ver o tempo de condenação ou absolvição das pessoas que são as pessoas poderosas, que estão por trás desses aqui, porque isso aqui, no mais às vezes, também, assim, vamos combinar, aqui é um bando de Zé Mané, é um bando de Zé Mané, não diminui a importância do que fizeram, mas é um bando de Zé Mané, muitos deles influenciados pelo mundo, pelo Brasil paralelo, né? Literalmente, influenciados pelo Brasil paralelo do Zap. Eu quero ver se a galera da grana, a galera do poder, vai conseguir empurrar esses processos para frente e faz embargo, e pede habeas corpus, e segura para cá, e empurra para lá, e tenta tirar do STF, e quero ver o tempo que vai ser, e quero ver as penas, porque se a dona Fátima de Tubarão, que não foi condenada, aliás, pega 17 anos, quanto vai pegar o cara que financiou a brincadeira toda? Essa é a minha dúvida. Por isso que eu acho essas penas, no geral, exageradas. Eu aqui. Minha opinião. Lá no site do clnoticias.com.br, saiba quem são os condenados pelo 8 do 1 que tentaram fugir para o Uruguai. Ah, e a esquerda vai fugir. O Lula vai fugir para não ser preso, vai não sei para onde. Aí ninguém foge, quem tenta fugir é essas pessoas que tentam fugir. Na hora H, né, Pedrinho Falcão? O bicho feroz, né? Como diz a música, o bicho feroz na hora H sai correndo. No dia 16 de janeiro desse ano, ao menos 3 golpistas que depredaram o Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro de 2023 e aguardam o fim dos seus julgamentos pelo STF tentaram fugir do Brasil para o Uruguai. O caso foi revelado pela reportagem do site Brasil de Fato. O trio pediu refúgio ao consulado uruguaio em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. As três pessoas respondem pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio público tombado e associação criminosa armada. Por meio de nota, o advogado Hélio Júnior, que representa as 3 pessoas, confirmou a tentativa de fuga e disse que elas já não estão mais no Uruguai. As pessoas são Aleteia Verusca Soares, condenada já em 27 de novembro a 16 anos e 6 meses de prisão, Rosana Maciel, condenada a 13 anos de prisão, e Jupira Silva da Cruz Rodrigues, que teve o julgamento suspenso no dia 3 de outubro após um pedido do ministro André Mendonça para levar o julgamento do plenário virtual para o plenário físico da corte. O ICL Notícias tentou contato com as pessoas, estão aqui elas, ó. Aqui, ó. Eu, sinceramente, gente, já falei isso várias vezes, né? Eu tenho uma certa pena de alguma dessas pessoas. Tenho mesmo, Pedro Falcão. Tem gente que não gosta que eu fale isso, mas eu tenho, porque muitas dessas pessoas foram pessoas que elas entraram no Brasil paralelo, gente. Do Zap, daquela coisa toda. Assim, é difícil você falar isso, porque tudo bem, foram lá cometer crimes, mas assim, elas estão ou estavam num mundo paralelo, que é muito novo para todo mundo. De fato, é muito novo. A gente viu pessoas que a gente julgava pessoas legais no nosso entorno que entraram nessa onda aí, não viu? Pessoa que se achava que era uma pessoa massa e a pessoa, cara, foi ali, ela passou o dia inteiro consumindo aquilo, não faz a distinção do que é uma notícia, do que é um fato, do que é uma fake news, do que é uma opinião, do que é um boato. Entrou naquela história, muita influência de várias denominações religiosas que proíbem os fiéis de consumir notícia, proíbem. E as pessoas obedecem, porque é religião, é seita, isso aí, é assim que é. Desde que o mundo é mundo, o ser humano responde a esses estímulos, não adianta a gente não gostar. E aí a pessoa vai lá, o pastor fala, né, é do demônio, ser de esquerda é antibíblico. Não pode consumir meio de comunicação nenhum, tem que ficar só aqui nesse grupo aqui, criado pelo pessoal da igreja. E a pessoa entrou no mundo paralelo. Ninguém fica rezando para pneu, gente, fazendo assim com o celular para chamar ET, entendeu? Comemorando o estado de sítio, como aqueles caminhoneiros comemoraram em Brasília. Isso aí antes do 8 de janeiro.
ajoelhando na esquina Democrática, no centro de Porto Alegre, para rezar, para comemorar a prisão do Alexandre de Moraes. Nada disso existiu e essas pessoas acreditaram, de fato. Então muitas dessas pessoas, elas estavam lá, vivendo num ambiente que não era um ambiente real, era quase um surto coletivo. O professor Castro Rocha fala muito disso, aliás participou aqui do ICL na semana passada, maravilhoso, brilhante como sempre. As pessoas estavam vivendo em um Brasil paralelo, em um surto coletivo. Segundo o professor Castro Rocha, aliás, ele identifica isso como uma doença social, uma patologia de fato, a pessoa é patológica. Sabe a pessoa que descola da realidade, patologicamente, clinicamente, a pessoa descola da realidade e passa a viver um mundo paralelo, um mundo de esquizofrenia, sei lá eu para onde que a pessoa vai. Essa galera estava vivendo esse mundo. Não todos, muita gente tinha consciência do que estava fazendo, muita gente estava monetizando conteúdo em rede social, fazendo dinheiro com isso, se aproveitando da situação, roubando o dinheiro que era coletado para os acampamentos, teve também corrupção nos acampamentos ali, muito espertalhão que foi lá, botou a mão em doação, pediu Pix, tem de tudo, de tudo. Mas tem também as pessoas que agora eventualmente estão desesperadas, que acordou um dia, viu que aquele mundo paralelo não existe, a vida real deu na cara delas, então não me espanta que algumas tenham tentado fugir, mesmo. Muito bem, gente, vamos lá para o iclnoticias.com.br, que publicou ontem uma matéria exclusiva. Grupo pede em Israel investigação criminal da empresa que é a dona do software usada pela ABIN. Eu recebi essa informação ontem, entrei em contato com o Chico Alves, que é o nosso querido e nosso gentleman, editor do iclnoticias.com.br, falei, Chico, eu recebi esse documento aqui, eu já estava em contato com alguns advogados que atuam em Israel, isso aqui é um grupo israelense, de israelenses, que agora entrou com uma representação na Procuradoria-Geral de Israel, pedindo que a Cognite, a empresa que é a detentora do software First Mile, que foi um dos usados no esquema da ABIN, seja investigada em Israel. E aí publicamos ontem lá no site do ICL Notícias. Um grupo israelense liderado pelo advogado Eitan Mack encaminhou à Procuradoria-Geral de Israel um pedido de investigação criminal sobre o uso ilegal do software First Mile no Brasil. O programa, usado para espionar ilegalmente a localização de desafetos e até aliados da família Bolsonaro, foi vendido ao exército brasileiro pela empresa israelense Cognite, está no centro do escândalo de espionagem ilegal dentro da ABIN. No documento protocolado pelo advogado Mack, as operações da Polícia Federal no Brasil são usadas como base na argumentação para que a Cognite seja investigada em Israel, onde a empresa já tem histórico de escândalos. Eu falei com o Mack ontem, o advogado, venho falando com ele há um tempo já, ontem quando ele me mandou o documento, e eu falei, bom, e agora o que acontece? Agora o que acontece é o seguinte, esse grupo de pessoas, que é um grupo que tem aí 32 pessoas, entre elas o Avram Berg, que é ex-presidente do parlamento de Israel. O Avram Berg era deputado, parlamentar, presidente do parlamento e chegou a assumir a presidência de Israel de modo interino, na vacância do presidente que era o presidente anterior ao Netanyahu. Então é um político super importante em Israel, assina esse documento, eles protocolaram isso na Procuradoria-Geral já de Israel e agora esperam uma resposta. Esse grupo é um grupo que já tem pelo menos um caso de sucesso que é muito semelhante. Eles denunciaram a mesma empresa, a Cognite, a dona do First Mile, porque mesmo após Israel ter dito que não exportava mais tecnologia militar, e esses softwares de espionagem são softwares considerados como tecnologia militar em Israel, Israel fez um embargo em relação a Myanmar, falando, olha, Israel não pode mais, nenhuma empresa, nem privada, não pode mais exportar tecnologia militar para Myanmar. Por quê? Myanmar estava no meio de uma convulsão civil, uma junta militar acabou tomando o poder, já são mais de 5, 6, 7 mil mortos depois que isso aconteceu, lá em 2020, 2021, se eu não me engano, e mesmo durante o embargo, a Cognite vendeu um software espião para a junta militar golpista de Myanmar, que mantém o país hoje com mão de ferro, massacrando a oposição. E aí, o Mack, que é o advogado, entrou com uma representação na PGR israelense, né, na Procuradoria-Geral, e o caso andou.
por lá. Teve sucesso, a empresa está respondendo a isso. Foi aberta, de fato, uma investigação criminal. Agora eles pedem que seja aberta uma investigação criminal em relação à Cognite, também por conta da BIM paralela. Qual é a argumentação? Primeiro, que isso foi usado de modo ilegal e pelas leis de Israel. Israel tem uma lei que passou a valer no final de 2007, que é uma lei que trata da exportação de tecnologia militar de Israel para o mundo. Há uma série de preceitos ali que você tem que cumprir. Então, assim, na prática, a gente sabe como a coisa funciona. Tudo bem, mas vamos colocar aqui em tese, tá bom? Em tese, conforme a lei, que deveria ser na prática. Nenhuma empresa, nem mesmo privada, porque essas empresas têm autorização oficial do governo de Israel para operar e para exportar. Então você não pode montar uma empresa privada de tecnologia militar ou de tecnologia de espionagem em Israel e fazer o que você quiser, vender para quem você quiser. Não pode. O país precisa aprovar a sua exportação. Isso é importante. E os fins do seu serviço ou produto militar não podem ser usados para cometer ilegalidades fora de Israel. Não pode, é proibido. E foi isso que aconteceu no Brasil. Então agora, próximos passos, a ver se a investigação será aberta de fato, a gente vai acompanhar. Eu estou em contato com o MEC, que é o advogado, para ver se a coisa vai andar. O que eles pedem? Que o Brasil seja proibido de usar o First Mile, ou seja, o acesso ao Brasil seja bloqueado, e aí será bloqueado para a ABIN, para o Exército Brasileiro, para as secretarias estaduais. 9 estados já compraram First Mile, sabia? Vários deles têm licitação, entre eles Tarcísio, em São Paulo, quase 10 milhões de reais no ano passado, comprou o First Mile, para uso pela Polícia Militar. Então esses usos todos seriam bloqueados, é o pedido dos advogados desse grupo. Todos os usos seriam bloqueados, e eles pedem investigação em cima de 2 nomes específicos do Ministério da Defesa de Israel, tá aqui ó, e do Ministério das Relações Exteriores, que são a Raquel Shen, chefe da Unidade de Exportações de Defesa do Ministério das Relações Exteriores, e Tamar Hashimov, que sejam investigados por serem conjuntamente responsáveis pela regulação das exportações de defesa israelense no momento dos ataques ao Brasil. Segundo esse grupo, eles devem ser investigados. O grupo pede a apreensão imediata de todos os documentos existentes nos escritórios dos 2 ministérios sobre as licenças de exportação dessas empresas para o Brasil, incluindo as atas das discussões que antecederam a aprovação das licenças. Caso isso não seja cumprido, e caso os funcionários públicos de Israel se neguem a cooperar com as investigações, o grupo cita ainda, em particular, o artigo 2, linha B, da Lei de Combate às Organizações Criminosas de Israel, que diz que os executivos da Cognite podem ser presos por até 10 anos se continuarem vendendo ou dando acesso à tecnologia considerada tecnologia militar para uso ilegal no exterior. Então o caso é sério. O caso é sério, não é uma meia dúzia de gente maluca que resolveu protocolar qualquer coisa. É um grupo que sabe o que está fazendo, já obteve sucesso em relação ao caso de Myanmar, tem outros casos abertos lá na corte também, na procuradoria, tem outros casos em andamento, eu não posso falar porque são casos que estão sob sigilo ainda, e agora o Brasil entra na mira também lá em Israel a ver o que acontece nos próximos tempos. Se a investigação andar rapidamente, pode ser que, de cara, já se decida pelo bloqueio do uso do First Mile no Brasil. O que seria muito bom, inclusive, porque a gente não sabe como esse software está sendo usado. Polícia de São Paulo do Tarcísio com esse negócio na mão. Não sabemos como está sendo usado, não sabemos como será usado. O Tarcísio vem aí para uma eleição daqui a um tempo. Não sabemos. O fato é que não sabemos. Não há controle sobre isso. Não há garantia de que as pessoas que acessaram para investigar pessoa X, Y, Z, que isso esteja em algum lugar que possa ter uma transparência em caso de dúvidas. Olha, quem está usando? Fulano, Beltrano, Ciclano. Quais são os celulares que estão sendo monitorados? Esse. Com autorização judicial? Ou sem? Por que estão sendo monitorados? São adversários políticos? Está sendo usado para campanha? Que é a suspeita da PF em relação à ramagem também. Que isso foi usado para campanha eleitoral. Para monitorar
eventuais adversários, por exemplo. Fazer dossiê, operar chantagem. Então, talvez esse movimento em Israel faça a coisa andar aqui no Brasil também. Polícia Federal tem indícios de que Bolsonaro recebeu informações da ABIN paralela, publica aqui o Aguirre Talento e a Natália Portinari, 2 repórteres lá do UOL. A Polícia Federal já identificou indícios de que o ex-presidente Jair Bolsonaro seria um dos destinatários das informações do esquema de espionagem ilegal da ABIN. Esses elementos foram apresentados à PGR e ao Supremo e serão aprofundados nas próximas diligências a partir das novas provas colhidas nas buscas contra Ramagem e Carlos Bolsonaro. As provas colhidas até o momento, diz aqui o UOL, de acordo com a investigação da PF, indicam que dossiês e documentos produzidos pela ABIN paralela eram impressos e entregues ao Palácio do Planalto durante a gestão presidencial de Jair Bolsonaro. A primeira suspeita da PF lá atrás é que a ABIN foi usada para 2 coisas. Primeiro, produzir informação e dar elementos para proteger a família Bolsonaro, principalmente no caso das rachadinhas. Então os caras iam lá, faziam investigações paralelas, ilegais, da maneira como queriam, sem controle externo, sem autorização judicial, e levantavam informação para ajudar, por exemplo, o Flávio Bolsonaro a se livrar do escândalo das rachadinhas. Isso é uma coisa. Segunda coisa, que foi declarada na investigação, e isso está na cautelar do ministro Alexandre de Moraes, que foi publicada com o sigilo levantado no dia da busca e apreensão em relação ao Ramagem e outros personagens desse caso. Produção de dossiês sobre pessoas, inclusive com narrativas falsas, dossiês falsos, pega um pedacinho de verdade, cria uma história e aí joga isso para o gabinete do ódio. Segundo a Polícia Federal, isso servia para ser publicado depois, para destruir reputações, poderia ser usado também para não ser publicado, para usar como chantagem. Chega aqui, fulano, olha só, a gente tem isso aqui contra você. É isso aqui, ó. Pode não ser coisa ilegal. Pode não ser. A pessoa pode ter pode ser coisas mundanas, tá, gente? Em geral de fato. A pessoa tem uma relação extraconjugal. Os caras vão lá, usam a ABIN para descobrir isso, seguem a pessoa, descobrem que a pessoa tem uma relação extraconjugal e passa a chantageá-la com essa informação. E isso não vem a público nunca. Isso também é uma suspeita de que possa ter acontecido. Ontem, a Joyce Hasselman deu uma entrevista no ICL Notícias, 2ª edição, e falou sobre isso. Falou claramente que a ABIN paralela era usada para produzir dossiês contra pessoas e para chantagear pessoas, inclusive aliados, entre aspas, / ex-aliados. Hoje no ICL Notícias 1ª edição, daqui a pouquinho, teremos alguns trechos da entrevista que a Joyce deu ontem, então acompanhem. Quem não viu a entrevista na íntegra, foi feita ontem pelo Chico Sá, pelo Chico Pinheiro e pela Gabi Varela, uma entrevista excelente com a Joyce, então assistam ao programa de ontem também, ela confirma essas coisas sobre a ABIN paralela. E agora, a suspeita, segundo a apuração dos repórteres do UOL, isso aqui de novo, como eu falei ontem, isso aqui não é a PF que está falando oficialmente, não teve coletiva, não tem nada. Segundo a apuração dos repórteres do UOL, que obtiveram com as fontes deles, muitos materiais da ABIN paralela eram impressos e entregues no Palácio do Planalto. Essas informações também se somam às provas apuradas em um inquérito anterior sobre a interferência indevida de Bolsonaro na Polícia Federal durante seu período como presidente da República. A descoberta de que Ramagem imprimiu, em fevereiro de 2020, 2 listas de inquéritos eleitorais em tramitação na PF do Rio de Janeiro reforça suspeitas de ilegalidade nas pressões feitas por Jair Bolsonaro para ter o controle da Superintendência do Rio. Por isso, a investigação aponta indícios de que Ramagem abasteceu Jair Bolsonaro com informações da Polícia Federal do Rio de Janeiro. 2 inquéritos interessavam ao Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. Por isso ele fala na célebre reunião ministerial que veio a público depois que o Moro saiu do governo, que o que preocupava ele lá, rachadinha, o inquérito que corria principalmente contra o Flávio, mas não só, vamos lembrar que o Carlos também era investigado sobre rachadinha, e Marielle. Isso tudo ainda a esclarecer, porque a família Bolsonaro estava tão interessada em Marielle.
Uma das promotoras do caso, Simone Sibilo, chegou a ser investigada, monitorada pela BIM paralela. Isso também saiu na semana passada, isso sim, informação oficial da investigação. Por que Bolsonaro estava tão interessado em acompanhar as investigações do crime da Marielle? Isso é uma dúvida que fica no ar ainda. Segundo Andréa Sadi, lá no G1, Ramagem despachava diretamente com Bolsonaro, mas o contato maior era com Heleno. Heleno era o superior hierárquico, claro, porque era o senhor do GSI, o GSI era quem controlava a BIM, mas o Ramagem diz que despachava direto com o Bolsonaro também, passando por cima do Heleno, o que reforça essa suspeita de que o Bolsonaro poderia ser abastecido com informações dessa BIM paralela. O Ramagem disse ao blog da Andréa Sadi, na quinta-feira, ontem, que vai depor no final de fevereiro no inquérito que apura a existência de uma BIM paralela. Ele se queixa de ser chamado um mês após a busca realizada pela Polícia Federal e nega qualquer pedido de Carlos Bolsonaro a ele, apesar de ter Carlos Bolsonaro como um amigo. Ramagem também falou sobre o pedido da assessora de Carlos, Luciana Paula Garcia da Silva Almeida, para que enviasse números de inquéritos que envolveriam o ex-presidente e os filhos, aquele print famoso que saiu, né, na semana passada. Esse aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo deixar ele menorzinho, ó. Esse aqui é a assessora do Carlos, pedindo para o Ramagem informações sobre um inquérito ao qual ela não deveria ter acesso. Isso aqui é ilegal. Se o Ramagem passou isso aqui ou alguém passou isso aqui, vazou o inquérito da PF a pedido da assessora do interessado, que era o Carlos. Tá claramente aqui, ó. Ela dá o nome da delegada, o nome da delegacia, o nome do escrivão e fala: inquérito número tal envolvendo o presidente da República e os 3 filhos. O Ramagem, para se defender disso aqui, disse que a assessora é uma desavisada. Falou apenas isso, né? Não explanou mais. O chefe da BIM chamou a assessora de desavisada e disse que não respondeu a mensagem. Uma das principais preocupações do entorno de Bolsonaro é que as investigações cheguem ao ex-presidente da República. A estratégia agora é empurrar a responsabilidade de uma eventual BIM paralela para o general Augusto Heleno. Já Heleno, intimado a depor, deve descrever a relação com Ramagem e dizer que o antigo chefe da BIM despachava diretamente com Bolsonaro. Então agora nós vamos ter aqui, ó, a gente falou ontem sobre isso aqui, uma apuração lá do jornal O Globo, se não me engano, dizendo que o Heleno vai depor na PF e o Heleno vai falar que ele, Heleno, não tem nada a ver com pastel. Que isso aqui era uma coisa do Ramagem com o Bolsonaro. O Ramagem já dá indicativos de que vai falar que despachava direto com o Bolsonaro muitas vezes também, mas que o chefe dele era o Heleno. E aí a gente vai ver o jogo de empurra agora. É o meme do patinho comendo sanduíche, né, Pedro Falcão? A gente tem esse meme aí pra mostrar pra galera? Seria bom se tivesse, né? Briguem, desgraçados. É esse meme, né? Bom, só para fechar essa história de Israel, aqui a notícia publicada em 18 de janeiro deste ano, mostrando que a Cognite, que é a empresa detentora da tecnologia do First Mile, ela ganhou uma licitação para vender um software espião para Myanmar, mesmo depois que Israel já tinha proibido esse tipo de comércio com aquele país. Isso aqui, uma ação movida também pelo mesmo advogado que agora move essa ação lá em Israel em relação à BIM paralela, o Eitai Mack. Como eu falei, estou em contato com ele, a gente está conversando, vamos ver conforme a coisa anda. Eu vou trazendo a informação para vocês aqui, a gente vai publicando lá no nclnoticias.com.br também, tá bom? Vamos lá para a coluna da Juliana Dalpiva, no ICL Notícias. Corregedora que denunciou pressão na BIM atuou em processo barrado por Ramagem. A corregedora da ABIM, Lidiane dos Santos, junto com outros 2 colegas, recomendou em 2019 a demissão de 2 servidores do órgão em um processo administrativo barrado por Alexandre Ramagem quando ele era diretor-geral da agência. Nesta semana, conforme revelou a coluna da jornalista Bela Megali, lá no jornal O Globo, Lidiane relatou à CGU que foi pressionada pela atual cúpula da ABIM após colaborar com as investigações da PF sobre o monitoramento ilegal de cidadãos. A corregedora atuou no primeiro procedimento administrativo que recomendou a demissão de Rodrigo Colli e Eduardo Arthur Izique.
A coluna confirmou com os servidores da BIM que Lidiane dos Santos atuou no caso. Eles foram presos pela PF na Operação Última Milha no ano passado. Então, isso aqui, muita gente fala, por que os servidores da BIM não fizeram nada? Muita gente que participava desse esquema da BIM paralela não era servidor da BIM. Eram pessoas levadas de fora, da Polícia Federal, do Exército. Gente, as pessoas dentro da BIM tinham medo. Olha aqui o que aconteceu com a pessoa. A pessoa foi lá, denunciou, participou de um ato de correição e acabou se dando mal lá dentro. Esse é um exemplo. Tem outros exemplos. Isso está publicado também lá no site do iclnoticias.com.br. PSOL vai pedir cassação do mandato de Ramagem no Conselho de Ética da Câmara. Vamos lembrar que a PGR pediu o afastamento do Ramagem e o ministro Alexandre de Moraes não deu. Mas o Xandão não era o cara do mal, o cara que está perseguindo a extrema-direita. Bom, a PGR pediu que o Ramagem fosse afastado do cargo de deputado federal e o Xandão falou não. Agora o PSOL vai pedir a cassação dele no Conselho de Ética. Vamos ser bem franco aqui, se o Conselho de Ética funcionasse, já não estava mais lá. O cara envolvido em tudo isso já não estava mais lá. A ver como as coisas vão andar, lembrando que o governo, a esquerda, os progressistas não tem maioria nem na Câmara nem no Senado. A chance desse negócio andar é baixa, mas isso testa também o apoio que o Ramagem tem. O Ramagem, ao contrário de vários outros personagens ligados ao bolsonarismo, não foi abandonado pelos Bolsonaro, viu? Os Bolsonaro estão ali firme e forte do lado do Ramagem. Podemos imaginar por quê. Porque se fosse alguém que tivesse feito cacaca e esse negócio não encostasse na família Bolsonaro, o Jair já tinha mandado pastar, no primeiro dia. Como fez com todo mundo. Nesse caso, não fez isso. Então a gente pode imaginar por quê. Vamos lá então, o Toffoli suspende multa de 8,5 bilhões da Novonor, antiga Odebrecht. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal suspendeu o pagamento de multas pela empreiteira Novonor, antiga Odebrecht, e autorizou a empresa a renegociar o acordo de leniência firmado com o Ministério Público em 2016 no âmbito da Operação Lava Jato. No acordo, a empreiteira pagaria em um prazo de 23 anos mais de 8 bilhões em multas ao governo federal, estados, municípios e autoridades dos Estados Unidos e da Suíça. Já falaremos sobre isso. A renegociação do acordo de leniência da Novonor deve ser feita junto à Procuradoria-Geral da República, à Controladoria-Geral da União e à Advocacia-Geral da União. A Novonor pediu à Justiça que o acordo de leniência fosse suspenso para que a defesa possa avaliar os autos e identificar possíveis danos à empresa em relação à operação spoofing, deflagrada em 2019 pela Polícia Federal. A operação revelou mensagens entre então o juiz Sérgio Moro e integrantes do Ministério Público, supostamente combinando procedimentos em processos da Lava Jato. Eu vou sugerir para o nosso querido Chico Alves que tire o supostamente, porque o Sérgio Moro foi condenado em relação a isso já. Esse supostamente já não cabe mais. O Moro foi considerado um juiz parcial pela Suprema Corte e a base da acusação, inclusive no voto do Lewandowski, cita as conversas que foram publicadas pela Vaza Jato. Então já não é mais suposto, faz um bom tempo. O que está acontecendo aqui? A grande imprensa está esperneando em relação a esse negócio. Você entra hoje no jornal o Globo, não sei nem se eu tenho a capa do Globo aqui. Aqui, ó. Vamos olhar de curioso aqui, só para a gente ver rapidamente aqui. Olha que assim, é um desespero. Parece que a multa da Odebrecht ia parar na mão de alguns jornalistas aqui, porque é um negócio assim, meu Deus, parece que o dinheiro é deles. Vamos colocar as coisinhas, olha aqui. Decisão de Toffoli sobre multa da Odebrecht na Lava Jato pode abrir porteira para novas anulações. Malu Gaspar, pirueta jurídica de Toffoli preserva a parte benéfica dos acordos para as empresas. Vera Magalhães, não há como dizer que o Petrolão foi um complô realizado contra o PT. Quem diz isso? Quem diz isso? Gente, com todo respeito pelas colegas jornalistas aqui, não é nada pessoal, tá? Nada pessoal, mas eu tenho um compromisso com quem assiste o programa aqui, que é o único compromisso que eu tenho. Este programa não foi criado para fazer amigos, né? Gente, é fácil você pegar a opinião de 3 pessoas e argumentar em cima daquilo. Isso é a coisa mais fácil que tem de fazer. Mais fácil. E na minha opinião é desonesto intelectualmente. A imensa maioria das pessoas que colocam em xeque o modo como a Lava Jato foi tocada pelos procuradores de Curitiba e pelo juiz Sérgio Moro
não diz que o Petrolão não existiu. Você está respondendo a quem quando você fala um negócio desse? Eu me pergunto. Se não é mole, eu vou entrar no Twitter agora, pegar a opinião de um twitteiro X e falar, é mole dizer que a pandemia não matou 700 mil pessoas. Porque tem um twitteiro maluco falando que era um complô, uma conspiração que matou 1000 só. Então assim, me desculpa, tá? É um jeito meio esquisito de argumentar. Absolutamente ninguém está falando que o Petrolão não existiu. Ninguém está falando sobre isso. Houve um esquema de corrupção dentro da Petrobras, é sabido e notório. Eu sempre falo isso, a Petrobras é roubada desde os anos 50, tá? Mas tudo bem, vamos pegar esse mais novo, mais recente que teve. As diretorias da Petrobras eram loteadas para partidos políticos que roubavam dinheiro dali de dentro para fazer caixa 2, para fazer campanha. Todos os partidos. PP, PMDB, PL, PT, todos faziam isso. Isso era uma praxis dentro dessas diretorias. E esses diretores também, vendo o tamanho do dinheiro que entrava, roubavam dinheiro também para eles e para outras pessoas. Paulo Roberto Costa, Nestor Cerveró, absolutamente ninguém está negando isso. Qual é o problema da visão? Isso aqui é ideologia, tá, gente? A maneira como isso aqui é coberto é ideologia. Quem é o responsável pela anulação do acordo da Odebrecht? Não é o Toffoli. É a Lava Jato. Pelo amor de Deus, gente. Ainda nessa, é a Lava Jato. A Lava Jato é a responsável pela anulação de tudo que está sendo anulado agora. A Lava Jato é a responsável pela soltura de pessoas. A Lava Jato é a responsável pela anulação de processos, porque ela foi uma operação jurídico-policial midiática que agiu na ilegalidade. Qual a dificuldade? Eu me solidarizo com comentaristas. Sempre que eu vejo a Globo News entra com um pé tão errado nessa história da Lava Jato, é impressionante. Tem tanta gente boa lá, mas assim, falou de Lava Jato, é uma ideologia. É uma ideologia. Tinha um comentarista ontem lá, eu não lembro o nome dele, é um cara que até comenta coisas muito legais, sensatas, gosto dele, sigo o cara no Twitter e tudo. Indignado que esse negócio aqui caiu. Primeiro que não caiu, vai ser renegociado, primeiro. Isso aqui não foi anulado. Agora vai ter um espaço para renegociar. O que alega a empresa? Que a empresa foi sacaneada pela investigação. Foi ou não foi? Foi, eu não preciso gostar disso, gente. Aliás, eu não gosto. Eu adoraria que todo mundo que roubou dinheiro público aqui, que participou do esquema de corrupção, fosse condenado. O problema é que a operação atuou na ilegalidade. Isso aqui não é um problema do Toffoli. O Toffoli, com todas as suas questões também, há questões, várias questões aqui. Mas isso aqui tem um vício de origem, uma investigação contaminada, que já está comprovado. Então, assim, eu fico indignado com isso aqui, porque, de novo, isso aqui é ideologia, tá? Isso aqui é ideologia. Isso aqui não tem nada de isento, de técnico. Isso aqui é uma opção ideológica. Você vai ler essas matérias aqui, lá no meio, cita um negocinho. Lá no meio. Tem uma aqui que, assim, rapidamente, só pra gente ver aqui, Pedro Falcão, temos tempo ainda, temos 2 minutos, né? 1 minuto. Rapidamente. Negacionismo da corrupção. Vamos ver um caso aqui. A empresa, a União terá que devolver, Toffoli, cadê? Tinha um pedaço aqui que é... Aqui, ó. Não é possível reduzir as investigações do Petrolão a um complô para atingir Lula e o PT. Ninguém está reduzindo isso. Mas isso aqui também aconteceu. Também era um complô para atingir o Lula e o PT. Isso está comprovado. Eu não preciso achar legal. Não precisa achar legal. Isso está comprovado. Isso é evidente. Está nas mensagens. Está escrito pelos procuradores. Os procuradores citaram 16 mil vezes a palavra Lula no Telegram, gente. 16 mil vezes. 16 mil vezes. Tá bom? Muito bem. Isso significaria assumir que, para além dos excessos cometidos pelos procuradores, não são excessos, são ilegalidades, são crimes. Crimes. Vamos colocar as palavras do jeito que elas são. De fato consignadas nas mensagens, teria havido participação ativa de autoridades da Suíça e dos Estados Unidos. Houve.
Houve, a gente publicou matéria no ano passado, com o Jamil Chad, lá no UOL. Houve participação ativa dos procuradores da Suíça e dos Estados Unidos para fazer patriação de dívidas para os Estados Unidos e para a Suíça. Procuradores esses depois viraram advogados dessas empresas. Essa gente não lê matéria, não? Só lê o que escreve? Qual o problema? Vocês não leem matéria dos outros, vocês só leem as de vocês? Muita gente eu sei que só lê a deles mesmo, né? Nos Estados Unidos, na perseguição, houve. Isso aqui também está comprovado. Houve. Tanto é que há um inquérito aberto em relação a isso. Foi aberto no ano passado. Sem falar no mínimo de omissão grave das várias instâncias superiores da justiça, incluindo o próprio STF. Houve. Omissão e parceria. TRF4 e STF. O próprio Gilmar Mendes fala isso. Então, gente, é um negócio de louco, né? É uma coisa de maluco, assim. Tá bom? Só pra gente botar pé na situação, agora todo mundo que for ler esse caso nos outros lugares pode ficar indignado que os acordos de leniência estão caindo, que gente que está sendo solta não devia estar sendo solta, algumas pessoas estão sendo soltas deviam estar sendo soltas. Eu já falei inclusive aqui do Eduardo Cunha, ficou preso em prisão preventiva 1 ano e meio, isso é um absurdo. Eu não preciso gostar do Eduardo Cunha para defender isso. Agora, a responsabilidade da destruição do que foi feito é do Deltan, Carlos Fernando, Orlando Martello, Sérgio Moro. Vocês no Jornal Globo não vão nominar isso não? Vocês têm alguma dificuldade para entender? É um negócio de maluco, né, gente? 5 anos de Vaza Jato já. Vocês não leram nada do que foi publicado? Isso aqui sim é viver num mundo paralelo, né? Isso aqui é mundo paralelo real. Tá bom? Acabamos, né, Pedro Falcão? Está começando o ICL Notícias, primeira edição, daqui a pouco estarei lá, aliás, para comentar as notícias do dia, tá bom? Muito obrigado pela parceria, o Desperta ICL volta segunda-feira, às 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília, às 7 horas, é isso. Muito bem. Muito obrigado, um beijo e tchau. E aí, turma, que incrível o nosso encontro Mapa da Mina 2024, né? É impressionante como em pouco tempo a gente consegue falar de tanta coisa de uma maneira simples e todo mundo sair do encontro falando: caraca, entendi, como é que eu não sabia disso antes? E as previsões que a gente fez para esse ano acho que vão deixar as pessoas que assistiram muito mais bem situadas. Muita gente está pedindo para a gente liberar o replay dessa aula, porque talvez seja a aula mais importante do ano e a que mais ajuda na prática a vida das pessoas. A gente resolveu liberar o replay, está acabando o prazo para poder assistir, mas se você está assistindo esse vídeo ainda dá tempo. É só clicar no link que vai estar aqui junto com o vídeo, assistir o replay e no final as condições que a gente ofereceu para quem quiser fazer parte do grupo, que acompanha a gente essa questão econômica e de investimentos ao longo do ano inteiro, a gente vai oferecer as mesmas condições para você que vai assistir o replay, tá bom? Assiste e aproveita e avisa seus amigos e amigas que o replay está liberado para eles assistirem também, porque o prazo está acabando. Um abraço e boa aula!